Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o cálculo para dimensionamento de condutores, considerando uma queda de tensão na partida de motores no máximo de 10%. A norma NBR 5410, ela recomenda que nós tenhamos então uma queda de tensão máxima nos terminais de motores de 10%. Eu estou passando aí na tela o trecho da norma, que fala a respeito dessa condição, dessa recomendação. Estou passando aí na tela. E a gente pode ver o seguinte, aqui eu estou trazendo um exemplo de um motor trifásico. Inclusive eu vou passar aí na tela, estou passando aí na tela também a placa desse motor. E esse motor é um motor trifásico, como eu disse, um exemplo, né? Ele possui aí tensão nominal de 220, 380 volts, corrente nominal de 2,89 em 220 e 1,67 amperes em 380. Um dado importante que a gente vai precisar para esse cálculo é a relação IP sobre N, que é a corrente de partida sobre a corrente nominal. Nesse caso, nós temos um valor de 7,3. Aqui a distância do circuito que vai alimentar esse motor até o motor, de 40 metros. Aqui nós temos a resistividade do cobre. Estou considerando aqui o material desse condutor como cobre. E a resistividade do cobre é de 0,017. Isso é um valor de tabela. E nós temos então a nossa variação máxima de tensão. Estou considerando aqui o ΔV, de 10%. Nesse caso, nós vamos trabalhar com um exemplo para que esse motor venha a ser alimentado com 220 volts. Então nós vamos usar aqui o 220 volts como referência. E para isso nós vamos considerar essa corrente de 2,89 amperes. Nesse caso então, voltando aqui para a variação da tensão, como eu tenho 220 volts nessa alimentação, eu vou ter então que 220 dividido por 10 é igual a 22 volts, ou seja, 10% de 220 é igual a 22 volts. Então essa é a variação de tensão que nós vamos utilizar. Aqui nós temos a fórmula, né? Eu tenho a fórmula para calcular o condutor, porque o objetivo do nosso vídeo de hoje é calcular o condutor para alimentar esse determinado motor, de maneira que eu tenho uma queda máxima, eu garanto uma queda máxima de tensão no momento da partida de 10%. Então aqui a fórmula é o seguinte, eu tenho que a seção desse condutor vai ser igual à resistividade do material, 0,17, multiplicado pela distância desse quadro que vai alimentar o motor, até o motor, a corrente de partida, no caso aqui nós vamos calcular a corrente de partida desse motor e multiplica também pela raiz de 3. Tudo isso dividido pelo ΔV, que é a queda de tensão, nesse caso de 22 volts. Fazendo aqui esse cálculo da corrente de partida, nós temos que a corrente de partida, né, que é o IP, sobre a corrente nominal, que é 2,89, é igual a 7,3. Esse valor que o fabricante nos fornece no dado de placa desse motor. Isso quer dizer o seguinte, que para eu calcular, para eu encontrar aqui, então, o valor do IP, eu vou ter o seguinte, corrente de partida, que é o IP, é igual à corrente nominal, que é 2,89, multiplicado por 7,3. E o resultado desse cálculo vai ser 21,1 amperes, aproximado. Então essa é a corrente de partida que foi calculado através dos dados que o fabricante nos fornece. Aqui então nós vamos substituir os valores para encontrar a seção nominal desse condutor. Por exemplo, eu vou ter aqui que o S, que é o condutor que a gente precisa encontrar, a seção desse condutor,
substituindo, vai ser igual o seguinte: resistividade do material, que é 0,017, multiplico pela distância, no caso aqui é 40 metros, multiplico também, nesse caso aí, pela corrente de partida, que é a corrente de partida que foi calculado, 21,1 amperes, e multiplico pela raiz de 3, que é 1,73. Isso tudo aqui dividido pela queda de tensão, que é 22 volts. E o resultado desse cálculo vai ser igual a 1,13 milímetros quadrados. Então, nesse caso, para eu garantir que esse motor ele tem uma queda máxima de 10% no momento da partida, eu precisaria usar pelo menos um cabo com 1,13 milímetros quadrados. Porém, a gente sabe o seguinte, que para circuitos de força, nós não podemos utilizar condutores menores que 2,5 milímetros. Então, o condutor que eu vou utilizar para esse exemplo, vai ser o condutor de 2,5 milímetros quadrados. Aqui então está o resultado da seção mínima para esse condutor, para alimentar esse determinado motor, garantindo uma queda de tensão máxima de 10%, de acordo com a recomendação da NBR 5410. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. E até o próximo vídeo. Grande abraço.